RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao jornal para esta sexta-feira. Abrir a conhecer os títulos. Governo reitera compromisso de acabar com a pobreza extrema até 2026 e tornar Cabo Verde um país inclusivo. Oposição fala de um Estado social que só beneficia alguns. Santa Cruz é palco este ano da 14ª edição da Semana Global de Empreendedorismo sob a bandeira da inclusão. Mais de 30 cirurgias realizadas no Batista de Souza no decorrer da missão médica da Cabo Verdean American Medical Society. Já são conhecidos convocados de bobista para jogos com Angola e Eswatini na estreia da qualificação para o Mundial 2026. Confrontos no Darfur fazem cerca de 700 mortos em 2 dias. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. O Governo está determinado em acabar com a pobreza extrema até 2026, um compromisso reiterado pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social no debate sobre questões sociais que decorre hoje no Parlamento. Os resultados já alcançados neste sentido, acredita Fernando Elísio Freire, mostram que o alcance deste objetivo é possível. Vamos ouvir então o Ministro da Família, Fernando Elísio Freire, que fala que é possível alcançar o objetivo de erradicar a pobreza extrema até 2026. A incidência da pobreza reduziu-se de 35,2% em 2015 para 28,1% em 2022, uma redução de 7,1 pontos percentuais em relação a 2015. A estimativa da pobreza absoluta do segundo trimestre de 2023, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, é de 20%. A pobreza extrema reduziu-se de 22,6% em 2015 para 11,1% em 2022, uma queda de 11,5 pontos percentuais em relação a 2015. A estimativa do segundo trimestre é de 9,4%. A redução da pobreza em Cabo Verde tem sido consistente, demonstrando a justeza das políticas seguidas, diz o Ministro. Criação do Cadastro Social Único, instrumento que permite que a política de inclusão nas diversas áreas, saúde, educação, habitação, água, energia, cuidados, crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, seja baseada em regras e indicadores que permitem que os programas e os projetos sejam concebidos e executados com objetividade, imparcialidade, transparência e eficácia. Neste momento, estão inscritos no Cadastro Social Único 58% dos agregados familiares e 66% da população e é utilizado em 13 programas sociais. Criação do rendimento social de inclusão. Criação do Programa de Inclusão Produtiva, um programa complementar ao rendimento social de inclusão para proporcionar aos beneficiários desse rendimento uma atividade produtiva. Só este ano o programa de inclusão produtiva abrangeu 2.000 famílias, número que Fernando Elísio Freire espera atinja os 5.000 em 2026. Um otimismo de que a bancada parlamentar do MPD também partilha. A deputada Fernanda Burgo lembra que, apesar do contexto internacional adverso, o governo tem respondido às necessidades das famílias cabo-verdianas com políticas assertivas. Sem qualquer hesitação, reconhecemos a dimensão e a importância do trabalho que o governo chefiado por Ulisses Correia e Silva tem desenvolvido junto das famílias cabo-verdianas. Prova disso são os números, os últimos dados do INE, apontando para a redução da pobreza extrema de 20% em 2015 para 9,4% no segundo trimestre de 2023. É esforço e é obra. Os dados falam por si.
Meus senhores, são factos. A nossa ambição está focada nas pessoas. Uma posição que o PAICV contraria, com a deputada Carla Carvalho a acusar o governo de ter criado um Estado social que só beneficia alguns. Na verdade, só se pode falar de maior Estado social de um país quando há um governo que cria empregos e empregos dignos, onde as famílias conseguem viver com dignidade, levar a panela ao lume, educar os seus filhos e cuidar dos seus idosos. Um Estado social é um Estado onde o país é de todos e para todos e ninguém é deixado para trás. Com este governo, as coisas podem parecer, mas nunca são. Por isso, o que este governo parece fazer em relação às camadas mais vulneráveis em extrema pobreza, na realidade, são ações que estrangulam a dignidade e os direitos fundamentais dos cabo-verdianos. Já o CID, na voz da deputada Dora Pires, chama a atenção para o papel da família na construção de uma sociedade justa, advertindo que ela pode tornar-se num espaço de tensão caso as suas necessidades não sejam satisfeitas. Recorrendo à ciência ou às definições, nós encontramos que a família é uma instituição fundamental para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Ela é responsável para transmitir valores, normas e tradições culturais de geração em geração, influenciando diretamente o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das pessoas. Ela pode ser também um espaço de afeto, cuidado e solidariedade, mas também, não tendo cuidado, pode ser um espaço de conflitos e tensões. Após essas intervenções iniciais, deu-se sequência ao debate com o Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, um debate que foi indicado pela bancada parlamentar do MPD. O debate é acompanhado pelo jornalista José António dos Reis e que reporta agora em direto as principais incidências. José António, boa tarde. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, ouvintes da RCV. Dizer que este debate sobre as políticas sociais pôs, sobretudo, frente a frente o ministro, como se diz, o ministro Fernando Elísio Freire, com a oposição a acusar de que o governo tem feito muito pouco para que os cabo-verdianos possam viver com dignidade. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reafirmou a ambição do governo em erradicar a pobreza extrema até 2026, socorrendo-se de dados estatísticos. Fernando Elísio Freire considerou que, graças às medidas de políticas do atual governo, a pobreza tem diminuído no país. O governante reitera ainda que o Cadastro Social Único é um instrumento de política social transparente e anuncia que vai ser alargado. É que a oposição, sobretudo o grupo parlamentar do PAICV, tinha acusado o ministro da Família e Inclusão Social de estar a instrumentalizar o cadastro. Então Fernando Elísio Freire respondeu. No Sateleba Cadastro, mas já não cria a Coordenação Nacional de Cadastro. Nesse momento, está com 13 programas sociais que o cadastro usa. Tudo apoio que é conseguido para registro. Tudo rendimento social de inclusão. Programa de mitigação de seca e mau ano agrícola. Tarifa social de energia. Tarifa social de água. Programa de regeneração e habitação. Bolsas para formação profissional. Canhões descredibiliza maior instrumento de focalização de política social. 35% de pobreza em 2015. Neste momento, dados do segundo trimestre apontam para 20% de pobreza. Pobreza extrema, 22,5% de pobreza extrema em 2015. Em 2022, já estávamos em 11%. Dados do segundo trimestre, 9,4%. Agora, vocês dizem, o governo está satisfeito? Não. E o CID perguntou pela anunciada avaliação do Cadastro Social Único. O deputado António Monteiro disse que reconhece os esforços do governo para o combate à pobreza, mas questiona os mecanismos que o Executivo tem adotado para combater a pobreza extrema, desconfiando de que é possível erradicar a pobreza extrema no horizonte 2026. Se não considerar que 4 elementos na família, não precisar de 25.800 escudos por mês, que é para ultrapassar o limiar da pobreza extrema. Ao mesmo tempo, para aquela mesma família, para ele sair de pobreza,
ele tem que ter um rendimento mensal de 43.800 escudos. Ora, o que não tem é que o governo tem estado a dar um apoio, sem dúvida, de 5.880 para aqueles 26 mil famílias e 5.500 para 2.000 e tal pessoas. Valores que é de longe muito inferior àquilo que seria necessário. Para além dessas apreciações, o grupo parlamentar do PAICV, para além de ter acusado o governo de estar a manipular o cadastro social único, acusou também o governo de estar a usar as pessoas mais vulneráveis para tirar dividendos políticos. A deputada Josina Freitas, eleita por São Vicente, nota que as famílias cabo-verdianas estão a enfrentar inúmeras dificuldades, como as consequências da inflação, aumento do desemprego e desigualdades sociais, considerando que as medidas do Executivo não têm tido efeitos na vida das pessoas. E para finalizar, Sr. Ministro, para dizer, para nós o combate à pobreza tem que ser feita com verdadeiras políticas públicas, sociais, económicas e culturais, e não medidas. E o mesmo para a educação, para uma formação de qualidade, para um emprego digno e bem pago, bem remunerado, com a redução do custo de vida, com o crescimento e desenvolvimento económico sustentável. Em defesa do governo e das medidas, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia reafirma que as medidas do governo são consistentes, que têm estado a ajudar as famílias mais vulneráveis com foco na dignidade humana. O Celso Ribeiro, deputado do Movimento para a Democracia, disse que, portanto, as medidas do Executivo têm tido impacto na diminuição da pobreza e que o governo, as estratégias têm se revelado como acertadas no combate à pobreza. Outros bens, que é o que esse governo está a fazer, nomeadamente com o rendimento social de inclusão, nomeadamente com cuidados, nomeadamente com gratuidade de ensino, nomeadamente com aumento de IVA na água e eletricidade de 30 para 50, nomeadamente para descida de taxa de IVA. Tudo isto é para libertar rendimento e esse classe ali também se beneficia diretamente com essa medida. Portanto, não é apenas dizer que é um valor de 300, até já ouvi, 33 escudos, etc, etc, mas isso é tentar não aceitar que, de facto, se tem uma política consistente e uma política que tem estado a tratar pessoas assim de pobreza. O debate, então, desenvolveu portanto, nestes termos, durante o período da manhã e foi encerrado há momentos. E no período da tarde será, então, a vez de perguntas dos deputados ao Governo. Estará aqui a Ministra da Saúde para responder à questão dos deputados. Agradecimentos, José António dos Reis, Ministra da Saúde, que foi indicada pelo grupo parlamentar do PAICV para responder perguntas neste Instituto de Perguntas ao Governo. E falando da Ministra da Saúde, ainda decorre desde a manhã e, aliás, desde ontem, a ronda de negociações entre os 7 sindicatos que representam os profissionais de saúde e o Ministério da Saúde sob mediação da Direção-Geral do Trabalho, a negociação que pode levar à suspensão ou também para confirmar a greve dos profissionais de saúde, que está marcada para os dias 15, 16 e 17 deste mês. Vamos ver se será possível, ao longo deste jornal, entrarmos em direto para sabermos a conclusão desta ronda negocial entre os sindicatos e o Ministério da Saúde, a reunião que, como dissemos, ainda decorre. Vamos ver se será possível concluir esta reunião ainda no decorrer deste jornal e entrarmos com as notícias para vermos se vai manter a greve ou então a greve será suspensa se chegarem a acordo. Outras notícias neste jornal: a Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, liderada pelo PAICV, refuta todas as acusações feitas pelo deputado do MPD, Celso Ribeiro, sobre a suposta
supostas intransparências e ilegalidades. A deputada municipal e membro do Conselho Nacional do PAICV, em representação do autarca, exorta o MPD a apresentar provas das acusações. Pormenores com Edneia Barros. A deputada Eveline Ramos, em representação do presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, diz que as suspeições demonstram a desorientação do possível candidato do MPD, Celso Ribeiro, às autárquicas e apresenta alguns ganhos conseguidos pela autarquia. Distribuição de 500 lotes de terreno em regime de aforamento para jovens e mulheres de Tarrafal, construção de placa desportiva de Monteria, construção de polidesportivo de Cabeça Carreira, centro de medicina desportiva, que está nesse momento em execução. Criação de 9.000 postos de trabalho rotativo para jovens, casa de condutor e terminal rodoviário, casa de pescador construído. A deputada Eveline Ramos afirma que o maior desafio da governação do município tem que ver com a dívida deixada pela anterior equipa camarária. Até hoje não se está paga. Inclusive, não há alguns processos no tribunal que nós, nesse momento, não tentar responder para que Tarrafal sai como cumpridor e que o bom nome de Tarrafal seja sempre preservado. Nós não herdamos dívida de 300.000 contos. Quase 100.000 contos já foram pagos, assegura Eveline Ramos, que exorta a oposição no Tarrafal a ter uma atitude construtiva que engrandece o município. A deputada municipal sugere a Celso Ribeiro a fazer o seu papel junto do governo, intercedendo para o desbloqueio de projetos engavetados em benefício de Tarrafal. O que foi feito com o projeto de requalificação de localidades de Tchara Baixo e Pontaratum, que concurso lançado e hoje, passado 3 anos, tem ainda que começa. A asfaltagem de estrada Tarrafal-São Miguel, cujo concurso foi lançado no ano de 2020 e até hoje, nenhum pedra que pôr na chão. Onde que está Porto e Marina Flutuante para Tarrafal, via rápida Tarrafal Praia, para modo que Tarrafal é um dos municípios que fundo de financiamento municipal que está aumenta em 2024. Eveline Ramos exorta o MPD a apresentar provas sobre as acusações de supostas ilegalidades, intransparências, incumprimentos, perseguições e desigualdades na autarquia tarrafalense. Jornalista Edneia Barros. Santa Cruz é palco este ano da 14ª edição da Semana Global de Empreendedorismo, que arranca já na segunda-feira, 13 de novembro. O evento deste ano tem como lema, jornalista Ernestina Lopes, empreendedorismo inclusivo, removendo barreiras. Palestras, workshops, feiras estão entre as mais de 200 atividades que irão preencher o cardápio desta que é a 14ª edição da Semana Global do Empreendedorismo. Um evento mundial que acontece em 170 países e celebra os inovadores e geradores de emprego que impulsionam o crescimento econômico. As atividades que marcam na semana de 13 a 19 de novembro em Cabo Verde foram hoje divulgadas em conferência de imprensa pelo presidente da AGEC, Lenine Mendes. Contará com uma série de atividades, tipo palestra, workshop, webinar, intercâmbios, encontro B2B, networking, com temas atuais sobre o empreendedorismo cabo-verdiano. Faremos aula magna em todas as escolas secundárias do país, nas entidades formadoras e nas universidades. Faremos workshops de ecossistema do financiamento em parceria com a Proempresa, Progarante e Procapital. Teremos atividade na FIC, incluindo a premiação do Jovem Empreendedor do Ano. Este ano a inclusão terá uma atenção especial, daí o lema Empreendedorismo Inclusivo, removendo barreiras. Por isso a organização da Feira do Empreendedorismo Inclusivo. Nessa feira convidamos várias entidades, entre as quais podemos destacar a SINOF, a Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, temos a Comitê Olímpica, onde as pessoas com deficiências, empreendedoras ou empresários vão levar os seus produtos para apresentarem ali. Também queremos fazer algumas apresentações com artistas portadoras de alguma deficiência ou com necessidades especiais e também vamos assinar um protocolo com a SINOF, precisamente para trabalhar essa camada da população menos favorecida, entre aspas, ou com menos oportunidades.
Com a realização desse evento, esperamos engajar 200 parceiros, realizar 250 atividades e esperar mais de 30 mil participantes. Estamos ansiosos para ver o impacto positivo dessas iniciativas, como vão surtir na sociedade. A abertura oficial da 14ª edição da Semana Global de Empreendedorismo terá lugar no Centro Cultural Semalopi, município de Santa Cruz. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, e a Autoridade Reguladora de Energia de Moçambique, AREN, assinaram na Ilha do Sal um memorando de entendimento em matéria de regulação no domínio de energia. O documento foi rubricado à margem da 14ª Assembleia Geral das Associações dos Reguladores de Energia dos países de língua oficial portuguesa. Vítor Sousa. O memorando assinado entre as agências reguladoras de Cabo Verde e Moçambique prevê a cooperação técnica e operacional, elaboração de regulamentos de qualidade e outros instrumentos regulatórios nos domínios de eletricidade, gás natural e combustíveis líquidos, para além de outros aspectos que envolvem a troca de experiência no setor da energia, conforme descreve a presidente da ARME, Leonildo dos Santos. Nomeadamente apoio no que toca à regulação, a regulamentos regulatórios, qualidade de serviço, relações comerciais, entre outros. Mas também este memorando pretende aproveitar a sinergia que existe entre Cabo Verde e Moçambique para fazermos troca de experiência, visitas técnicas, também capacitação é um dos aspectos também que o memorando pretende abordar. Uma das vertentes da ARME é a sensibilização e informação ao consumidor e, por isso, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia aproveitou a sua estadia na Ilha do Sal durante a 14ª Conferência Anual da RELOP para levar à Escola Básica e Secundária Olavo Muniz os conhecimentos básicos sobre as diferentes formas de energia e eficiência energética. Vamos aqui explicar o processo de energia, como é que se faz a energia, mas também um bocadinho o que é regulação, o que é a ARME, que eles são consumidores, têm que aprender desde pequeninos, eles são consumidores, então vamos explicar esse ciclo de energia, também vamos explicar como é que se fazem os preços dos combustíveis, são matérias que nos respeitam a todos, independentemente de criança ou não, cada um com a sua responsabilidade, mas tem um papel muito ativo em casa, nomeadamente com a eficiência energética, ajudando também a poupar a energia para saberem que é um recurso que é raro, que é caro, então é isso que nós estamos aqui na escola. A palestra aos alunos do Liceu Olavo Muniz contou com os diretores dos serviços de energia e outros departamentos da ARME e uma plateia cheia de alunos atentos às questões energéticas e aos desafios de futuro. E mais capacidade e meios técnicos para as reguladoras de energia dos países de língua oficial portuguesa fazerem um trabalho transparente e independente. É uma das recomendações saídas dessa 14ª Conferência Anual que reúne essas reguladoras e que decorreu ontem na Ilha do Sal. Durante todo o dia, especialistas mundiais debateram os desafios da transição energética. Pormenores com Valdemar Almeida. Durante a conferência, especialistas mundiais reconheceram a necessidade das reguladoras de energia dos países da língua oficial portuguesa terem mais capacidade e meios técnicos para fazer um trabalho de forma transparente e independente. No encerramento da conferência, dedicada à integração de vetores energéticos, Artur Trindade, diretor executivo da RELOP, destacou a excelente oportunidade para especialistas de todo o mundo debaterem os desafios colocados à transição energética. Aqui nós tivemos um debate sobre os desafios que temos hoje no setor da energia, tendo em conta todos os vetores energéticos e a forma como eles podem ser integrados, olhando para a tecnologia que está a desenvolver muito na área de energia, estão a aparecer tecnologias novas, estão a aparecer processos diferentes de lidar com a energia, aproveitando formas diferentes para descarbonizar a energia e também termos em conta a necessidade que todos têm em todos os países de garantir que temos uma política energética e um mercado de energia que está alinhado com os objetivos associados à transição energética a nível mundial.
A capacitação das reguladoras é fundamental para dar combate aos desafios que se colocam à transição energética, defende Artur Trindade. É que é muito importante que estas instituições tenham alguma cooperação a nível mundial para trocar experiências, divulgar as melhores práticas que cada um deles tem, para que se consigam, com isso, prestar um melhor serviço à economia e ao país. Também concluímos que, para fazer frente a este contexto de transição energética, é fundamental conseguir atrair investimento. Portanto, os reguladores devem desenhar estratégias de regulação, olhando, obviamente, para os consumidores, para a necessidade de descarbonizar a sociedade, mas de uma forma, encontrando enquadramentos que consigam garantir investimentos. A 14ª Conferência Anual da Associação de Reguladores de Energia dos Países da Língua Oficial Portuguesa, dedicada à integração de vetores energéticos, permitiu um debate técnico sobre desafios tecnológicos, jurídicos e económicos que o setor das energias impõe, tendo em conta todos os vetores energéticos e a forma como podem ser integrados. 1h26, Jornal da Tarde da RCV. Mais de 30 cirurgias laparoscópicas e ortopédicas foram feitas no Hospital Batista de Souza no decorrer da missão médica da Cape Verdean American Medical Society, organização constituída por médicos cabo-verdianos nos Estados Unidos. Esta missão terminou ontem em São Vicente, como reporta Patrícia Martins. Foram 7 os médicos que vieram nesta missão, dedicando com os médicos locais 4 dias a cirurgias. O balanço é muito positivo, diz a presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Souza, Helena Rebelo Rodrigues. O balanço é extremamente positivo. Nós pudemos cumprir integralmente o plano de cirurgias. Nós tínhamos programadas mais de 30 cirurgias e realizamos 31 cirurgias distribuídas por cirurgia laparoscópica e ortopédica, e nós também pudemos constatar o forte engajamento das nossas equipas locais, que também acompanharam um treinamento extremamente intenso durante esses 4 dias em que decorreu o plano de cirurgias. Uma parceria que terá continuidade, garante Helena Rodrigues. A parceria irá ter continuidade, aliás, está consubstanciada no âmbito de um protocolo que foi assinado há 2 dias e prevê exatamente a autonomização gradual da capacidade instalada no Hospital Batista de Souza. De resto, eu tenho que referir que CVAMS bastas vezes referiu-se à capacidade, à motivação das equipas locais a nível de cirurgia, a nível de médicos e a nível de enfermeiros de uma forma geral. O nosso bloco operatório, devo dizer que foi considerado uma referência a nível nacional pela equipa que nos visitou. Para cada missão, a equipa da CVMS traz material que pode dar suporte, o que vem a acrescentar aos materiais que o HBS tem ou pode disponibilizar. As próximas cirurgias laparoscópicas e ortopédicas estão previstas para abril de 2024 e está-se a trabalhar para que antes sejam realizadas as de oftalmologia. Já temos programado uma missão para abril, no âmbito da cirurgia laparoscópica e ortopédica. Estamos a tentar organizar uma a nível de oftalmologia para janeiro ou fevereiro de 2024 e, paralelamente, teremos deslocações das equipas daqui do Hospital Batista de Souza para os Estados Unidos. Seguramente ótimas notícias, nós estamos muito entusiasmados com esta cooperação e principalmente com o impacto que esta cooperação irá ter na vida das pessoas que o Hospital Batista de Souza serve. Esta missão da Cape Verdean American Medical Society terminou ontem e decorreu com a realização das cirurgias, acompanhadas de um programa de treinamento e capacitação para os profissionais de saúde. Uma aluna da escola secundária Eugênio Tavares, na Ilha Brava, agrediu um colega com uma lâmina na sequência de uma briga. A vítima sofreu um ferimento que foi saturado com 14 pontos, como nos dá conta o João Batista Silva.
Tudo aconteceu ontem de manhã no Liceu Eugênio Tavares, onde 2 alunos do 10º ano envolveram-se numa briga que culminou com uma agressão com uma lâmina que provocou ferimento suturado com 14 pontos. O diretor David Pascoal confirmou este caso e apontou as medidas disciplinares que internamente serão observadas. Agora, se está a acontecer briga, ou realmente tem estado a forma de acontecer briga, já é uma situação diferente. Relativamente àquele último caso que você está fazendo, uma aluna que agrediu um aluno, foi devidamente enquadrado naquilo que ele tinha que fazer na altura, naquele momento inclusive. Tem questão interna, um processo disciplinar interno, portanto, e o Conselho de Disciplina já está a par disso, de tomado medidas, diligências foi tomado, e também em termos daquilo que é questão criminal e polícia teve andamento e, portanto, assuntos está devidamente enquadrado. David Pascoal, entretanto, enumerou algumas iniciativas na escola tendendo-se a anular ou diminuir comportamentos do tipo. Aquilo que é nosso plano de atividade e atividades que está a fazer ali para a prevenção de indisciplina na escola, que caso de indisciplina está a acontecer com mais ou menos frequência, mas é bom lembrar que nós dizemos que a escola, porque funciona como que as escolas têm menos indisciplina na Cabo Verde. Entretanto, de uma vez ou outra, pode surgir uma situação menos agradável sobre aquilo que aconteceu hoje. Tem várias atividades que ele está a fazer ali, anualmente, onde quer dizer, palestra, por exemplo, com o ICA, responsável de ICA, nesse caso, Santa-Feira, Polícia Nacional e Procurador, portanto, Ministério Público, pais encarregados de educação e outras pessoas de fora que passaram para a escola e que durante esse tempo teve comportamento não tão bom aceito e também mostra de que realmente escola é um lugar de aprendizagem, escola é um lugar de socialização, sim, mas é preciso cumprir algumas regras para estar ali, para todo alguém poder estar ali com tranquilidade e sossego que acaba por caracterizar a nossa escola. O aluno agredido no rosto com uma lâmina foi suturado na Delegacia de Saúde com 14 pontos, enquanto que a agressora agora enfrentará as medidas disciplinares a serem impostas pelo Conselho de Disciplina da escola. O diretor do Liceu Eugênio Tavares, na Brava, garantiu que a Polícia Nacional foi acionada. O caso agora será encaminhado para as instâncias judiciais da comarca. Acabamos de ser informados pela nossa jornalista que está na Direção-Geral do Trabalho e a acompanhar então esta reunião negocial entre os 7 sindicatos que representam os profissionais de saúde e o Ministério da Saúde, de que a reunião vai continuar à tarde a partir das 15 horas, portanto não há ainda nenhuma conclusão, não chegaram ainda a entendimentos. A reunião vai prosseguir à tarde. Alunos da Escola Secundária Domingos Ramos foram soldados por um dia no quartel Jaime Mota, na cidade da Praia. O capitão Manuel Nunes, comandante do quartel Jaime Mota, sublinha que o objetivo do evento Soldado por um Dia é mostrar que as Forças Armadas são também uma escola de virtudes. Esta atividade, jornalista Ilson Martins, enquadra-se nas comemorações do Dia da Defesa Nacional que se assinala a 6 de novembro. O capitão Manuel Nunes, comandante do quartel Jaime Mota, disse que os jovens têm que saber que ser soldado não é assim tão difícil como parece. Pretendemos também mostrar, neste caso, aos jovens que estão praticamente na idade de virem prestar o serviço militar obrigatório, que as Forças Armadas também é uma escola de virtude. Aqui também se transmite valores. Mostrar também à sociedade que as Forças Armadas, para além de algumas situações que têm vindo a ocorrer, mostrar também o dia a dia do soldado, que normalmente vai de encontro com aquilo que está estipulado. E também trazer, neste caso, a escola secundária, para estarem, para estar junto com os soldados também, sentir, viver pelo menos um dia junto com o soldado para ver que ser soldado não é assim tão
tão difícil. A aluna Nadine Mendes, da Escola Secundária Domingos Ramos, está consciente que o serviço militar não é apenas para os homens e está firme na vontade de servir o país. É uma sensação que nunca se explica. Para nós, ir de uns anos em que servir ao país já é uma grande oportunidade para me conhecer e realidade dentro de tropa. Ao longo desde de manhã, o que acabou de aprender? Bem, muita coisa. Lava a louça, ia no comer, ia no jogar, ia no fazer muita coisa. Então vou crescer um soldado? Sim, ou um soldado, ou entrar na marinha para nós crescer no meu país de alguns anos. O que vou te dizer às jovens? Qual é que mensagem vou te mandar? Da frase que é brincadeira de boneca, mas tem muita coisa que nós meninas também não podemos fazer, não podemos servir nosso país antes de nos servir o país do italiano. Anderson Silva fala-nos da sua experiência em ser soldado por um dia. Soldado por um dia é uma experiência ótima para que alguém que está querer bem tropa, cada diversidade que passa ali dentro. A mim gosta de atividades físicas para fazer junto com isso e gosta de assim, adrenalina. Você tem intenção em servir ao país? Já, tem intenção, se para entrar a tropa, para servir X anos, para entrar a polícia. Para os colegas e jovens que têm interesse ou que têm interesse em ser soldado, o que você dizer? Ainda dizer, penso aquela sensação de sentir e dentro, penso que é um que alguém está falando que aquele é muito bom, aquele é presente para sentir esse ponto, tudo bem, está passando para mesmo sano. No quadro do programa Soldado por um Dia das Forças Armadas, os alunos fizeram o hastear da bandeira. Também haverá uma palestra sobre os símbolos nacionais. Ao longo da tarde decorrerá um leque de atividades físicas. E o selecionador nacional divulgou esta manhã a lista dos convocados para o duplo compromisso com Angola e Eswatini. Os dois jogos marcam a estreia dos Tubarões Azuis na qualificação para o Mundial de 2026. Reportagem do Marcos Fonseca. Para as duas primeiras jornadas da fase de qualificação para o Mundial tripartido entre Estados Unidos, México e Canadá em 2026, Pedro Brito chamou 24 atletas. Bobista que explicou que foram convocados 4 guarda-redes porque ainda Bruno Varela não foi autorizado pela FIFA a representar Cabo Verde em jogos oficiais, adianta os nomes dos escolhidos. Portanto, guarda-redes, Vozinha, Márcio, Bruno e Dylan. Fezas, Pico, Dinei, Dylan, Logan, João Correia, Steven Moreira e Delmir. Médios, Jamir, Kenny, Patrick, João Paulo, Deroito, Cuca e Leandro. Avançados, Rian, Gary, Willy, Bebê, Brian e Hélio. O selecionador conhece muito bem o futebol angolano, onde foi profissional como jogador do ASA e treinador adjunto do Progresso de Sambizanga. Questionado como pode utilizar esse conhecimento para que Cabo Verde possa iniciar o apuramento com vitória, Bobista respondeu. Não conheço Angola como uma equipa que tem bons jogadores sempre. Tem tido alguma dificuldade em termos de equipa, digamos assim, mas só para as peças convocatórias não estou com esses jogadores de jogar em vários países que têm grandes campeonatos. Mas Cabo Verde tem feito sempre grandes resultados em relação a Angola. E para além disso, não entrar num novo ciclo, modo vou dizer que tem a ver que a qualificação para o Mundial, do que não querer passar nos jogadores, ou o que não tem passado nos jogadores nesses jogos não fazer anos, é de querer enfrentar todo o adversário, independentemente de que és mais, não para dizer mais fraco ou que és mais forte, da mesma maneira, de querer ganhar no jogo. Bobista prevê um apuramento difícil, mas segundo ele, o objetivo é claro, é estar no Mundial. Qualificação jogo a jogo, não saber que vou ter consistência, que é importante durante uma competição tão longa, modo assim, deve ser difícil em relação a toda a equipe, modo dizer logística, não é uma coisa fácil nestes tipos de competição, mas não está esperançoso, nas equipas também dão uma resposta bastante positiva, que é a mesma coisa que ele não fazia em relação ao Burkina Faso. Nós não queremos ficar com as imagens diretas que não tem tido, não querer nos pensamentos, digamos assim, está mais alto possível, nasceu, mas não tem que estar de pé na chão.
Uma qualificação, nosso objetivo, claramente, poder qualificar. Esse nosso objetivo, não precisa para nós jogadores, mas não saber que durante uma competição tão longa desse assim, tem coisa que está acontecendo a mim. O apuramento para o Mundial 2026 vai ser disputado durante cerca de 2 anos e meio, período em que os Tubarões Azuis vão realizar 10 jogos. Os vencedores de cada grupo apuram-se diretamente para o Mundial e o melhor segundo é repescado para a competição. Na atualidade internacional, cerca de 700 pessoas foram mortas entre 4 e 5 de novembro em confrontos entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido no Darfur Ocidental, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações. De acordo com o último relatório desta Agência das Nações Unidas, os combates foram intensos durante os 2 dias na cidade de El Geneina, capital do estado de Darfur Ocidental, onde cerca de 700 pessoas foram mortas, uma centena de outras ficaram feridas e cerca de 300 estão desaparecidas. O movimento islamita Hamas acusou hoje Israel de atacar diretamente um hospital na faixa de Gaza, declarando que 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O gabinete de comunicações do Hamas garantiu que as tropas israelitas estão nas proximidades do complexo hospitalar no centro de Gaza e exigem a sua evacuação. Acusou ainda Israel de enviar tanques para cercar os hospitais infantis oftalmológicos e de saúde mental. Questionado pela agência de notícias EF, o porta-voz do exército israelita disse que estava a analisar todos os factos relacionados a este caso. Israel afirma que o centro hospitalar e infraestrutura subterrânea mais importantes do Hamas estão debaixo de redor do hospital, debaixo e em redor do hospital Al-Shifa, onde os militares disseram que há intensos combates altamente à medida que as tropas avançam mais profundamente na cidade de Gaza. E o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, deplorou hoje a morte de demasiados palestinianos na ofensiva israelita contra a faixa de Gaza e avisou que é preciso fazer muito mais para proteger os civis. Foram mortos demasiados palestinianos, afirmou Blinken em Nova Delhi, numa mensagem dirigida a Israel, segundo a agência francesa AFP. E a ONU, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu hoje a Israel que tome medidas para proteger os palestinianos na Cisjordânia face ao aumento da violência na região devido ao conflito em Gaza. Turk, que lamentou que os palestinianos sejam sujeitos diariamente à violência por parte das forças e colonos israelitas, maus tratos e prisões, despejos, intimidação e humilhação, indicou que 2023 é o ano mais mortal para os palestinianos na Cisjordânia, com cerca de 200 mortos antes mesmo de 7 de outubro. E a União Europeia vai enviar mais 6 aviões com ajuda humanitária para a população de Gaza, com 2 voos a deslocarem hoje e no sábado de Brindisi, na Itália, levando 55 toneladas de alimentos. Em Portugal, o dirigente socialista José Luís Carneiro afirmou hoje que se candidata à liderança do PS para garantir segurança, estabilidade e investimento ao país e prometeu que levará diálogo ao seu partido e à atividade política. José Luís Carneiro, o atual ministro da Administração Interna, falava aos jornalistas quando saiu da reunião da Comissão Política Nacional do PS, durante a qual anunciou a candidatura à sucessão de António Costa na liderança dos socialistas, cujas eleições diretas deverão ser marcadas para os dias 16 e 17 de dezembro. Na Espanha, o socialista espanhol Pedro Sánchez fechou acordos com 7 partidos para garantir a reeleição como primeiro-ministro, mais um do que era esperado e que necessitava, depois de ter sido anunciado hoje um pacto com a coligação canária. 13h44. Neste ponto, vamos aqui recordar os títulos que fizeram esta edição.
Governo reitera compromisso de acabar com a pobreza extrema até 2026 e tornar Cabo Verde um país inclusivo. Oposição fala de um Estado social que só beneficia a alguns. Santa Cruz é palco este ano da 14ª edição da Semana Global de Empreendedorismo sob a bandeira da inclusão. Mais de 30 cirurgias realizadas no Hospital Batista de Sousa no decorrer da missão médica da Cape Verdean American Medical Society. E já são conhecidos os convocados de bobista para jogos com Angola e Eswatini na estreia da qualificação para o Mundial 2026. Confrontos no Darfur fazem cerca de 700 mortos em 2 dias. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, na técnica Dão Brito, na apoio à realização a Jamila Carvalho. Os títulos às 14 com o Ailson Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.